Começar esse vídeo bebendo uma água, né? Porque que capítulo complicado de analisar, hein, galera? Eu fiz um react, né, na sexta-feira. Vocês sabem que pra One Piece, My Hero Academia e Black Clover temos os reacts também. E a partir desses reacts vêm os meus comentários preliminares no calor do momento. E essas ideias são passíveis de serem mudadas, até porque o vídeo sempre continua depois que acaba. Aonde? Nos comentários. Então, eu li vocês, vieram muitos comentários carinhosos, muitos comentários desenvolvendo boas ideias, e eu amo quando isso acontece. A comunidade do All Blue é muito poderosa, e minha opinião mudou, depois mudou de novo. Eu não quero nesse vídeo chegar num veredito. Novamente, o vídeo continua depois que acaba, depois do segundo final, ele continua nos comentários. Eu quero ler vocês também. Teve umas opiniões minhas que eu mudei, outras eu mantive. E vamos lá. Capítulo 302, o modo errado de apagar o fogo, parte 2. E olha só, dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante para o meu trabalho. Também clica no sininho e sempre que chegar aqui no All Blue, verifica se o teu sininho do All Blue está ativado e configura para receber todas as notificações. No começo do capítulo, eu consegui obter argumentos para reiterar que Arei fez algo sim. Ela se culpa no final do capítulo. Eu poderia ter feito algo. Ela fez, tá? E olha só aqui no começo. O Endeavor já mostrando o comportamento abusivo dele numa escala cada vez maior. Separa o Shoto Todoroki dos seus irmãos desde bebê. O Shoto não pode brincar com os irmãos para ele já ir se acostumando que a vida dele vai ser treino. E ele ainda, apesar de ter contratado uma criada, apesar disso, o Endeavor manda Arei vigiar o Toya Todoroki. E ela diz, o Toya só tá querendo a tua atenção. O Endeavor responde, eu só posso mostrar o mundo dos heróis para as pessoas. No caso, ele não tem muito o que fazer com o Toya. O cara é pai do Toya e só pode mostrar o mundo dos heróis. E aí a Arei, ela provoca o Endeavor de uma maneira positiva. Ou você só tá fugindo. Então, essas indagações para uma mulher tão submissa diante de um homem abusador só mostra que a Arei fez algo em camadas menores, mas ela tava do jeito dela, lutando contra o comportamento abusivo do Endeavor. Confere o nosso link da Amazon aí na descrição, hein? Indo pelo nosso link, vocês vão ser redirecionados à página de mangás lá da Amazon, sempre com descontos atualizados. Indo pelo nosso link, tu pode comprar mangá, livro, filme, o que for. Que, indo pelo nosso link, a Amazon dá uma comissão pra gente sem nenhum custo adicional pra vocês. Então, vocês compram o que vocês quiserem, vão completando vossas coleções e ainda ajudando o canal, ainda ajudando o All Blue. Bom, galera, continuando, é interessante a gente falar sobre os irmãos. E de uma maneira mais focada ainda, falar sobre o Toya e o Natsuo. Bom, nessas andanças, né, 5 anos depois, o Shoto, que nunca pôde conviver direito com os seus irmãos, acredito que só pra almoçar, jantar, dormir, sei lá, enfim. O Shoto tá indo pra mais um treinamento, sendo puxado pelo seu pai. Ele vê Toya, Natsuo e Fuyumi brincando de bola. Ele quer brincar e o pai não deixa porque tem que treinar. E você vê, né, as atitudes do Endeavor não reverberam só no Shoto, mas no Toya que tá brincando. O Toya, ele foi tão impulsionado, ele foi posto em chamas pelo Endeavor, nesse sonho de ser um herói, de ser forte. E aí o Toya, mesmo brincando, percebe o pai levando o Shoto pro treinamento e ouve os dois treinando tudo que ele queria fazer com o pai. Pô, uma criança da idade do Toya, ele
se separou da família, se desvinculou da família com 13 anos, não foi? É uma idade que eu acredito que a criança ainda vê o pai como um herói. Então imagina, né? E o Endeavor, um herói literal. Naquela noite, o Toya vai desabafar com o seu irmão, Natsu, e Natsu dá um fora nele. Pô, vai falar essas coisas com a Fuyumi. O Natsu, galera, ele fez o que uma criança faria. Porque, posteriormente nesse capítulo, o Natsu se culpa. A gente vai chegar nessa parte ainda. E é muito injusto o Horikoshi Kohei colocar a culpa em duas crianças, no Natsu, na Fuyumi também. Até na Rei não é pra colocar. Mas principalmente nas crianças, sabe? Algumas pessoas dizem que o Horikoshi Kohei tá mostrando o lado humano dos personagens, mas eu acho que a resolução dessa história precisa ser melhor resolvida. Resolução resolvida. Porque o Endeavor, ele tem que chegar para os seus filhos e dizer: vocês não tinham culpa de nada. O culpado fui eu. Mesmo eles querendo assumir alguma culpa, o Endeavor tem esse dever, velho, de não deixar que esposa e filhos se sintam culpados. E aí eu li alguns argumentos dizendo: pô, se você, Matheus, tira a culpa de Natsu e Fuyumi por serem crianças, tem que tirar as culpas daquilo que você atribui ser um erro pro Bakugou e pro Mineta. Mas aí, galera, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Natsu e Fuyumi, eles não precisavam ter a responsabilidade de um adulto com 8, 12 anos de idade. O Horikoshi Kohei até situa a gente no flashback sobre a idade deles. Então, tipo, 8, 12 anos. É tipo, eu vou ensinar a educação financeira pro meu filho com 5 anos de idade. Não é responsabilidade. Criança tem que brincar. Criança tem que trabalhar o lúdico e não ter preocupação que adulto tem. Tem que jogar bola, brincar de boneco. E aí, no caso de Bakugou e Mineta, eles têm comportamentos que, naturalmente, infelizmente, se vê aqui e ali na idade deles. Porém, agressão e assédio, essas características de Bakugou e Mineta, respectivamente, precisam de correção. Fora que eles são mais velhos, eles têm 15, 16 anos. São adolescentes passíveis de erro? Sim, mas não dá pra comparar o caso deles com Fuyumi e Natsu com 12 e 8 anos. O tempo passa e a poupança Pamerindos continua no amor. O tempo passa e o Toya vai treinar. A Arei, a sua mãe, vê. E vocês lembram daquilo que o Endeavor mandou. Vê que desgraça o cara. Ele mandou a esposa vigiar o filho. E ela estava cumprindo essa obrigação, esse dever, né? É bizarro isso tudo, galera. E Arei conversa com o Toya sobre ser herói. Tem até uma fala dela que é: você quer mesmo, Toya, ser um herói? Porque parece que você só tá se sufocando nesse sonho por causa do seu pai. Então percebam aqui de novo, galera, Arei fez algo. Que culpa essa mulher tem? Ela provocou o Endeavor no começo do capítulo, e eu digo provocar de uma maneira positiva. Eu acho que você só tá fugindo da sua responsabilidade como pai. E agora pro Toya, ela tentou conversar com o filho, mostrar um outro caminho pra ele. Só que o Toya ignora. Ele, o que é que você sabe, mulher? Você veio de uma família pobre, né? A Arei, ela foi sendo desmoralizada até pelo filho, pô. Vendo que o pai, o ídolo dele, tem comportamento abusivo com a mãe, pô, vou destratar também. Reflexos do Endeavor. Toya, criança. Arei poderia ter feito algo antes. Poderia. Mas se a gente fica exigindo que Arei sempre faça algo, e a gente viu nesse capítulo 2 exemplos que ela fez sim algo, se a gente ficar exigindo tudo da Arei, a gente vai ficar exigindo a personagem perfeita. Então, tipo, quando houve uma falta de atitude da Arei, foi puro reflexo dos erros do Endeavor. Também não dá pra exigir que a personagem fosse perfeita. Bom, a gente vê o Toya treinando
Acho que é sempre no mesmo lugar, né? Aquele Monte Sekoto. E aí a gente aprende que as chamas do Toya são ligadas aos sentimentos dele. Ele até passou mais a chorar, né? Por conta desse vazio que ele sente. Ele não se sente amado pelo pai. E é por isso também que o Dabi, né, tem aqueles canais lacrimais aqui queimados. E a gente vê que se as chamas são ligadas aos sentimentos do Toya, galera, eu acredito que o Dabi ainda vai usar a intensidade do ódio dele para aumentar a potência. É um fogo que já é mais forte que o Endeavor e pode evoluir muito mais por conta do ódio. E se liguem que quando o Dabi estava lutando com o Todoroki, o Shoto Todoroki, em Jakku, no clímax daquela batalha, daquela guerra, o Dabi ele tá com a cara meio, né? Vou aí punir meu irmãozinho. Eu quero ver ele ensandecido. Imagina ele com ódio. Como é que vai ser a potência do fogo dele? Talvez por perceber tudo isso, o Todoroki Shoto tenha chegado à conclusão de que ele não vai poder enfrentar o irmão sozinho. Além de toda a sensibilidade, né? É o meu irmão. Ele tá percebendo o fogo do Toya como um fogo ultra poderoso. E aí o Endeavor descobre os treinos secretos do Toya. Ele fica pistola com o filho, mas ele vai tirar satisfação com o Rei. E aí, galera, mostra a Rei Todoroki caída no chão, enquanto o Shoto tá tentando proteger a mãe com 5 aninhos de idade. É muito forte isso, galera. O Endeavor dá a entender que o Endeavor bateu na própria mulher, pô. É muito pesado. Chega, eu fico sem ter o que dizer, mas preciso, porque isso é um review. O Endeavor grita com ela depois de ter batido nela. Por que você não impediu? Eu só te pedi isso. Tipo, você só tinha um trabalho a fazer. E a gente vê Natsu e Fuyumi se abraçando. Como exigir que Rei Todoroki fizesse algo diante desse colosso de força, o herói número 2 batendo na mulher. Mexe comigo demais esse capítulo. Bom, o Toya foi até o Monte Sekoto e ele queimou até morrer. Levanta aquele questionamento que muitos de vocês estão se fazendo. Quem resgatou o Toya para ele virar o Dabi? Isso é um mistério. O All for One fazia parte do plano dele. Tipo, o Shigaraki é o grande pupilo do All for One. E o Dabi veio de encontro ao Shigaraki inspirado pelos ideais do Sten. Então ainda fica nebuloso, né? Quem salvou o Toya no Monte Sekoto, né? E aí fica aquela situação que nem o Endeavor, nem a Rei foram atrás do filho. Nenhum dos dois foi atrás do Toya. Então, talvez aqui a Rei Todoroki poderia ter feito algo? Sim, mas deveria ter partido primeiro do Endeavor. Porque, saca, o que Rei poderia ter feito era tudo um papel que deveria ter sido originalmente do Endeavor para consertar a própria bosta que ele fez. Então, ela não foi. Mas é como Natsu diz posteriormente nesse capítulo. Você, Eiji Todoroki, pai, é a raiz de todos os problemas. Não dá pra cobrar a Rei Todoroki. No tempo presente, a Rei, que tá conversando com o Endeavor, diz que o Endeavor só ficou pior depois da morte do Toya. Parece que ele quis suprimir o seu trauma e vamos esquecer do Toya, vamos pegar todo esse sentimento e direcionar para o Shoto Todoroki. E ele se ausentava da família junto com o Shoto para treinar o Shoto. E aí a Rei começou a ver semelhanças físicas do Endeavor nos filhos. Ela olhava para o Natsu, via o semblante do Endeavor, olhava até para o próprio Shoto Todoroki quando eles estavam juntos. Foi por isso que ela queimou a cara do filho, né? Então, a Rei ela foi surtando e enlouquecendo. E não foi num estalar de dedos, né não, Thanos? Num piscar de olhos. Esse surto dela, o enlouquecimento da Rei Todoroki, até ela parar numa clínica psiquiátrica, já estava acontecendo de muito tempo, pô. Então,
a morte do Toya e começar a ver o seu marido nos filhos, sabe, foi o estopim. Mas é um processo que vai em construção. E aí, o Natsu diz, nesse momento, que o Endeavor é a raiz dos problemas. E é aí que vem uma das páginas mais cagadas de My Hero Academia, na minha opinião. Quero escutar vocês de novo. Lembrem-se do que eu falei no início do vídeo. O vídeo não acaba quando ele termina, porque vem os comentários de vocês depois. Isso ajuda a eu construir minhas opiniões para os próximos vídeos. É por isso que a gente tem uma comunidade aqui. Nós criamos o conteúdo juntos, tá bom? E por que eu digo que é a grande página cagada da história de My Hero Academia? Porque o Natsu diz que ele poderia ter feito o pai conversar sério com Toya. Champs. Poderia, demais. Com 12 anos, vendo o pai abusivo daquele jeito. Uma criança que não tem capacidade de discernir a responsabilidade de um adulto. Então, primeira cagada. E aí vem a Rei dizendo: você, Endeavor, Andy, não é o único responsável. E agora, todos nós deveremos nos responsabilizar pelo que vem a seguir. Essa segunda parte eu até concordo. Vamos se unir para a gente tentar resgatar o Toya, para, sei lá, a Rei, como mãe, ver uma esperança no seu filho. Mas sabe, ela dizer que o marido não é o único responsável, aí me dói. E aí eu li uns comentários bem carinhosos, bem maduros em relação a essa distribuição de culpa. Comentários que vieram no vídeo do React, certo? E eu li sobre tipos de culpa. As culpas são diferentes. Eu adorei ler esses comentários. Que a Rei, ela se responsabiliza pelo que ela poderia ter feito e não fez. Não é que ela tenha sido um mal, que nem o Endeavor foi. É um tipo de culpa diferente. Uma pessoa sensível que se vê um tanto quanto responsável por esse cenário atual, né? Mas eu queria contra-argumentar. E sintam-se à vontade para contra-argumentar o meu contra-argumento. Tá bom, ó. Tipo, a Rei, ela não poderia ter feito o que a gente acha que ela poderia. Tipo, cobrar uma atitude da Rei Todoroki, na minha opinião, é um tanto quanto injusto, sendo que ela apanhou, eu não tinha percebido isso no React, mas ela apanhou do marido e, se brincar, tinha medo até de apanhar do Toya. Talvez, ela disse, né, que via o Endeavor no Shoto, no Natsu. Talvez ela já estava vendo o Endeavor antes no Toya, com aquele comportamento agressivo dele. O que é que você sabe, mãe? Você veio de uma família pobre, sua vendida, né? Então, eu acho que o Horikoshi Kourei, o autor, ele poderia fazer o Endeavor assumir toda a culpa. Também acho que não era pra família chegar aí, o Shoto, Natsu, a Fuyumi, a Rei, e apontar os dedos. Você é culpado, Endeavor! Sendo cruel com o Endeavor que já tá sofrendo na sua cabeça. E eles sabem disso. Mas, se o Horikoshi Kourei tá mostrando pra gente que os personagens estão se culpando, eu acredito que narrativamente, até porque o público-alvo são jovens, ou shonen, eu acho que o Endeavor precisa dizer que essa sensação que eles estão sentindo de pesar é responsabilidade dele, sabe? Não é nem culpa que os filhos e a ex-esposa, né? Por favor, Kourei, ex-esposa. Não é nem culpa que eles estão sentindo, mas é um pesar, é tristeza. E o Endeavor se responsabilizar por isso também, e aí a união da família ser feita. Eu acho que, beleza, o Endeavor tá num momento frágil, ele tá chorando, ele tá emocionado, é o primeiro choro desse personagem, mas beleza, vamos dar o tempo dele chorar, mas eu gostaria muito de, no capítulo 303, ver ele se responsabilizando por tudo. Não se sintam assim, Rei, Natsu, Fuyumi e Shoto. E é louco que no final a Rei diz que mesmo tendo todo o direito de odiá-la, Shoto Todoroki voltou a chamá-la de mãe. E ele é que é o herói
da família. E aí sim eu concordo, porque foi ele, o Shouto Todoroki, que conversou com a família, ele que pediu para todos se entenderem. E aí vem aquela cena poderosa do Deku e do Todoroki se enfrentando lá no Festival de Esportes da UA. Um dos momentos mais emocionantes de My Hero Academia, quando a gente percebe que salvar alguém não é só cuidar daquela pessoa fisicamente, salvá-la de um perigo, o prédio que está desmoronando. Não. É tirá-la de uma prisão mental. No caso, Todoroki Shouto só queria usar o gelo, porque ele não queria ser que nem o pai. E ele não é. É aquilo que o Deku mostra pra ele. Você não é o seu pai. E você tem esses poderes. Esses poderes são sobre você e não sobre o seu pai. Então, naquela época, o Shouto Todoroki emana o fogo, o Endeavor se empolga. Deixa o Endeavor na viagem dele. O fogo é sobre o Shouto Todoroki. É muito bonito, galera. E ver que o Shouto Todoroki salvou a sua família e o seu pai de uma prisão mental, né, de um castigo mental. E novamente, né, o Shouto, ele percebe que não conseguiria enfrentar o Toya, o Dabi, sozinho, então a família toda precisa parar o Toya. É bem caricato nesse momento que o Endeavor, ele tá soluçando de chorar. E ele manda um Shouto no meio do choro, né? Acho que é o primeiro Shouto dele que a gente sente uma ternura. Porque ele percebe que está sendo salvo pelo filho. E um herói feito o Endeavor começar a perceber o que é salvar alguém de verdade, ele vê que nem tudo é poder, talvez ele se aceite como o herói número 1. Ele tanto queria superar o All Might como o número 1. Beleza, ele não superou em poder, em força, em números, mas ele é um cara que está aprendendo a fazer o símbolo da paz ao seu modo. O Endeavor também pode ser um símbolo da paz, diferente do All Might, que era um símbolo da paz. Mas o Endeavor é um outro, só que ele estava tão aficionado no All Might, olhando nessa direção, que ele esqueceu da própria direção da família dele. E no final do capítulo a gente vê Hawks e Best Jeanist do lado de fora do quartinho, né, do hospital do Endeavor. O Hawks que tem umas coisas pra falar com o Endeavor, então Endeavor, segura esse rojão. Galera, confere o apoia-se do All Blue aí na descrição, considera me ajudar e entrar pra tripulação e comenta muito sobre tudo isso que a gente debateu nesse capítulo, tá bom? Não é um veredito, venho aqui acho que pela terceira ou quarta vez dizer isso. A opinião de vocês é importante e vamos continuar conversando, é tudo uma conversa, tá bom? E até a próxima!